momento em que nós vivemos hoje, essa chamada para lidarmos com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, ela não é algo do atual. As pessoas podem achar que é coisa de psicólogo mal sucedido, frustrado, não se deu bem no trabalho, aí vem invadir o centro espírita para falar de psicologia e fazer atendimento fraterno. A proposta de trabalharmos com as nossas emoções e os nossos sentimentos na doutrina espírita, ela começou no mesmo instante que surge a doutrina. Nós é que a tornamos intelectualizada. E Kardec já falou desse cuidado que precisaríamos ter com a intelectualização do conhecimento desde o princípio. E eu trouxe algumas colocações que reforçam isso. E a primeira colocação está na Gênesis, capítulo 18, item 8, quando ele diz: a humanidade chegou a um período de transformação em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. É um texto lindíssimo. Se vocês puderem, leiam. É o último capítulo da Gênese. Para mim é muito simbólico, porque ele escreve todas as obras básicas e termina. A última obra é a Gênese, lançada em 1868. E no último livro, no último capítulo, ele fala dos novos tempos. Se puder, leia, para que você se aproprie melhor desta ideia, porque hoje nós falamos de transição planetária e sem tirar todo o mérito do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, mas ele veio esmiuçar a questão da transição planetária que já foi anunciada por Kardec desde o início da codificação. Nós não podemos falar de transição planetária sem retomar Kardec na Gênese. E ele fala que chegamos num momento em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos. Antes de falar do aspecto na elevação, eu quero trazer para vocês a escala da hierarquia dos mundos. Alguns de vocês vão olhar e falar: nossa, de volta, né? Mas você imagina que se você já cansou de ouvir, eu de tantas vezes que falei, estou aqui com ânimo, com um sorriso no rosto, então vejam de volta essa escala, porque é muito importante nos situarmos aonde estamos e para onde estamos indo. Porque nesse percurso de onde nós estamos e para onde estamos indo, nós podemos nos posicionar com mais clareza. A proposta da transição planetária não é de virar santo. Muito pelo contrário, os que fazem a imposição de santificação estão se perdendo mais no caminho do que aqueles que reconhecem as suas limitações. A transição planetária não é sairmos dos mundos de provas e expiações para nos tornarmos espíritos puros. E é por falta dessa compreensão que nós estamos entravando algumas pessoas e o entendimento da doutrina espírita. Então faço sempre questão de trazer essa escala dos mundos. Ela está lá no Evangelho, capítulo 3, item 4. Allan Kardec diz assim: embora não se possa fazer uma classificação absoluta, pode-se dividi-los de modo geral em 5 grupos. Vocês sabem quais que são os 5? O primeiro são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Anote também que esse item é importante de você ler. Eu trago recortes. É importante você ler esse capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Quem aqui acha que estamos no mundo primitivo? Levanta a mão para eu ver. Graças a Deus, então. Ninguém está achando que está. Nívelzinho tá bom, então, para o começo. Porque não é assim em todas as palestras. Por que não estamos no mundo primitivo? Agora é que eu quero perguntar para vocês. Me prove que você não é de um mundo primitivo. Entra no carro, daí nós vamos ver quem que é primitivo e quem que não é. Né? Descobre o marido com outra na sua cama. E aí a gente vai ver quem que é primitivo e quem que não é. Né? O filho te expõe de uma maneira cruel na frente das suas grandes amigas e fala as besteiras que você falou, e aí a gente vai ver quem que é primitivo e quem que não é. Se olhar bem de pertinho, a gente ainda está próximo da primitividade, né? Mas esta primitividade que Allan Kardec se refere é o discernimento do bem e do mal. Somos criados simples e ignorantes, então não temos conhecimento e não temos discernimento moral do que seja o bem e do que seja o mal.
Nós não estamos nos mundos primitivos, embora em vários momentos tenhamos atitudes primitivas, mas não estamos no mundo primitivo porque depois que eu tentei matar o meu marido, eu sei que eu não deveria ter tentado matá-lo. Tem uns que vão dizer, eu não deveria ter feito daquele jeito, né? Mas se você sabe que devia de esconder, é porque você sabe que está errado. Então já existe um discernimento do certo e do errado. Quando nós vamos evoluindo, e nos mundos primitivos não há este discernimento. Somos criados simples, ou seja, sem conteúdo nenhum, e ignorantes, sem esse discernimento do bem e do mal. E de fato, todos nós que estamos na Terra, talvez com algumas exceções, não somos espíritos dos mundos primitivos. Então, numa escala de 1 a 5, passou os mundos primitivos, depois... Estamos nós já. Oh, coisa maravilhosa, né? A gente acha que do 1 ao 5 vai subindo, Não, no segundo já é você. Recém-saído do primitivo. Oh, coisa bonita que a gente é, né? E a definição é pior do que a sensação que nós temos de saber que estamos no segundo. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Olha que problema. Porque quando Kardec questionou como se caracteriza um mundo, a resposta que os espíritos deram é que o que caracteriza um mundo são os espíritos que nele habitam. Então, para dizer que nós estamos num mundo onde domina o mal, é porque os seres humanos que nele habitam, neles domina o mal. Se tirarmos todos nós daqui e colocarmos espíritos perfeitos ou puros, a Terra será um mundo celeste. Então, começamos com um grande problema, porque o mal está dentro de nós. Eu tenho algumas alternativas para tentar justificar por que estamos nesse mundo de provas e expiações. Olha para você, sexta-feira, olha para mim, sexta-feira, não ganhei nada para estar aqui. Bonitinho, perfumado, me dediquei um monte para preparar as palestras. Olho para vocês com um sorriso todo querido, meu irmão, minha irmã. Ai, senta aqui, senta aqui. E aí como que a gente vai dizer que o mal predomina dentro da gente se a gente é tão bom? A primeira alternativa é que tinha fechado a turma lá dos mundos celestes. Fechou turma, Deus não conseguiu nos acomodar nos mundos celestes, tivemos que vir para a prova e expiação. O que vocês acham? Segunda alternativa, existe as provas e as expiações, mas existe o regime de missão. E nós, espíritas, estamos num regime de missão. Tem uns que ficaram com a cara perturbada. Tipo assim, o Marlon me descobriu, será que ele está ironizando? Será que ele sabe que eu sou um missionário? Gente, se a gente fosse missionário, a gente ia estar aqui? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, não entra nessa história. Foi nessa casa espírita mesmo, eu ando por aí, falo as palestras, falo, e os maiores episódios que eu comento foi nessa casa espírita, quando o púlpito ainda era daquele lado. E teve uma vez que eu terminei uma palestra aqui sobre orgulho, e veio uma senhora assim no púlpito e disse: Marlon, agora eu entendi por que eu vim assistir essa tua palestra. Eu já dei conta desse negócio do orgulho, já está muito resolvido para mim, mas o meu marido... Eu vim para absorver este conteúdo e poder levar para ele e para os meus filhos. O que você fala para uma alma penada dessa? Vai com Deus, minha filha, né? Para ver se até chegar em casa você reflete um pouco sobre a palestra que você ouviu, porque era para você. E aí eu fico brincando, imaginando ela em casa, e aí o filho dizendo: pai, a gente não vai lá no centro espírita? Daí o que o pai diz? Pra quê? Pra ficar igual a tua mãe? Então tem muita gente que não vem no centro espírita, os familiares, porque a gente acaba não sendo exemplo para as pessoas do que está vindo fazer no centro espírita. Os pacientes mais difíceis de atender, em geral, são os espíritas. É verdade. Extremamente irracionais, com um monte de justificativas, tentando culpar o mundo lá fora, com muitos argumentos. Aqui deve ter outros psicólogos para confirmar o que eu estou falando. Tem algum psicólogo aqui? Ó, uma lá, confirma.
Confirma. Outra aqui. Confirma. 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 Então, ó, estamos em 5 já. Então, nós vamos racionalizando, vamos justificando e não conseguimos enxergar esse mal que está dentro de nós. A outra alternativa, então, se não fechou turma e a gente veio para cá, se não somos missionários, é que o mal existe dentro de nós, mas nós não conseguimos enxergá-lo. E além disso, em outras situações, o mal não foi posto à prova, que era o que eu estava dizendo para vocês. É muito fácil para mim me manter bem, fazer palestra, escrever livro, tendo a educação que eu tive, a família que eu tenho, as condições sociais que eu tenho. Mas será que se tivesse nascido no meio da favela, com abusos sexuais contínuos, com estímulo à droga, à agressividade, sem noções de bem e de mal estabelecidas no seio familiar, será que estaríamos no centro espírita hoje? Não dá para dizer que todos nós não, mas a grande maioria não estaria. Quando nós olhamos a população de um hospital psiquiátrico, em geral parece que dividimos ali as pessoas entre as saudáveis e as doentes. Mas qualquer um que conhece um pouco da vida das pessoas dentro de um hospital psiquiátrico, que conversa um pouco com quem já passou por um internamento, vai identificar com rapidez que se tivesse passado por situações semelhantes, era bem provável que estaria no hospital psiquiátrico. Então nós não somos as almas nobres, nós somos ainda as almas frágeis. O mal predomina dentro de nós, não é posto à prova. Nossas reencarnações não são cheias de dores e dificuldades porque somos espíritos iluminados, que na encarnação passada só fizemos o bem. Porque senão como explicaríamos a vida de Chico Xavier? Uma alma iluminada que veio à Terra e sofreu tanto. Fomos melhor do que ele na encarnação passada? Ou Deus é tão bom, que Ele só nos dá o fardo na medida que a gente possa suportar. E sabe que se apertar um pouco mais e se a coisa ficar um pouco pior, nós não suportamos e aí Ele nos alivia. E ao invés de percebermos este benefício que Deus nos proporciona e aproveitarmos esta vida para estudar, para refletir, para meditar, amadurecer, crescer, porque a coisa está fácil, e vocês vão de convir comigo, que olhando para os sofrimentos do mundo, a nossa vida está fácil, ao invés de aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível, nós ainda estamos a pachorra de ficar desfrutando como se estivéssemos na terra a passeio, de férias ou desfrute. E as pessoas dizem, meu Deus, Marlon, mas você faz tanta palestra, trabalha durante a semana, faz palestra no final de semana, mas se não for fazer palestra, vamos fazer o quê? Ficar assistindo novelas, pessoas me perguntam onde que eu arrumo tanto tempo para estudar tanto, para ler, para preparar, mas se você não assistir novela, uma que seja por dia, e você deixar 1 hora por dia para ler a série de André Luiz, você lê todos os livros da série de André Luiz antes de 1 ano. Dá para reler toda a série de Emmanuel todo ano. E tem gente que não leu a série de André Luiz. Então, eu acredito muito nisso. Que Deus é tão bom que mesmo a gente ainda vivendo este mal que predomina dentro de nós, Ele nos dá as condições que nós precisamos para o nosso desenvolvimento moral. Ele nos proporciona tudo numa medida exata. E aí cabe a nós aproveitarmos ou não. Como a criança que vai levando na flauta, porque hoje não tem tarefa, mas se não tem tarefa, eu posso dedicar 1 hora a estudar. Eu vou reler os textos, eu vou aprender um pouco melhor, eu vou ver se tem alguma dúvida, porque quando chegar no dia da prova, eu vou estar pronto. Porque o dia da provação, meus amigos, ele vai chegar para todos nós. A minha amiga Jussara, que está aqui, ela diz que é a hora do testemunho, né? E a hora do testemunho vai chegar para todos nós, mais dias ou menos dias. E se nós vamos levando a vida de uma maneira descomprometida, moralmente falando, no dia que o testemunho precisar ser apresentado, nós vamos sucumbir. E aí a gente vai dizer que Deus nos deu um fardo maior do que a gente podia suportar? Não. Nós poderíamos ter suportado aquele fardo se tivéssemos aproveitado o tempo que a vida nos oportunizou. Então,
Acreditamos que o mal predomina dentro de nós, acreditamos que ele ainda não é posto à prova como posto para algumas pessoas e acreditamos em outra medida que muito deste mal ele ainda está inconsciente. E nós dizemos, eu não estou criticando ou falando mal, eu estou apenas fazendo um comentário. É um comentário instrutivo. Fala mal do fulano dentro da casa espírita, para todas as pessoas, menos para o próprio fulano que poderia se esclarecer ou mudar as suas atitudes. É o mal ou não é o mal? É um mal terrível, ardiloso, silencioso. Nós não fazemos, achamos um absurdo, os políticos hoje, da forma como se apresentam e essa palhaçada no nosso país, mas nós sonegamos impostos. A gente consegue devolver o troco e acha que isso é valoroso, porque se der um troco a mais, a gente devolve. Mas isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, que nem devia de ser considerado exemplo. Mas na hora dos impostos, aí a gente tem um monte de justificativas. Eu não vou dar meu dinheiro para o governo para ficar essa roubalheira, então se uns roubam, outros também podem roubar, a gente está tudo no mesmo saco. E se estivéssemos lá, nos mesmos cargos, é muito provável que faríamos as mesmas coisas. Mas não fomos postos à prova. Vamos manifestando o mal de uma maneira inconsciente. Somos egoístas, o tempo inteiro egoístas. Fulano, o que você acha de coordenar o grupo de estudo aqui com a gente? Ah, eu não posso. Aí olha como o ser é ardiloso. Imagina, não estou pronto para a tarefa tão nobre de conduzir um grupo de estudos. Você acha até que é uma alma evangelizada que está quase no céu. Mas no final das contas é uma baita pessoa orgulhosa e egoísta, que só quer vir ao centro espírita, desfrutar, não tem um pingo de gratidão pelo que recebeu, pensando que deveria estar oferecendo aos outros, em um compartilhamento de tudo que a doutrina lhe ofereceu, e ainda sai acreditando que é humilde. O passe a gente gosta, né? Primeiro porque dá um gostoso, assim, os passistas se levantem, aí a gente se levanta no meio da multidão e vai para a sala de passe, parece que é uma alma nobre, médiuns passistas, e aí a gente não se expõe, a gente só fica com o olho fechado, impõe o braço, fica olhando ali pro ladinho para ver a hora que o outro abaixa, a hora que abaixa, se abaixa também. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso, né? Aí você abaixa também, pareceu uma coisa bem bonita e não é exposto. Fulano poderia fazer oração pra gente aqui na frente? Ah, não tô com bala, não posso. Não sou digno de representar esta assembleia perante Deus. Eu já ouvi esse tipo de besteira. Então o mal não está presente? É claro que está o tempo inteiro. O meu filho drogado, vagabundo, sem vergonha vai ser sempre melhor que o filho drogado, vagabundo, sem vergonha da vizinha. E nunca nós vamos para a escola para perguntar se o meu filho é más influências para alguém. Nós sempre chegamos questionando sobre as más influências para o meu filho. E as pedagogas nunca têm coragem de dizer quem é a má influência é o seu filho, porque ela sabe que no auge da nossa arrogância a gente vai tirar o menino da escola. E eles precisam do nosso dinheiro. Daí elas falam, nós estamos tentando administrar estes conflitos. Mas no final das contas, o que muitas pedagogas queriam dizer, olha, o teu filho é a má companhia para os outros. Também vindo de uma mãe como essa, que chega aí, autoritária, metendo na boca, né? Porque como que o meu filho tirou uma nota baixa dessa? Meu Deus, mas pergunta para o menino. Ela vai na escola para meter a boca na professora que tirou a nota baixa. Então o mal ele está permeando todas as nossas atitudes o tempo inteiro. Mas vivemos um momento culminante porque por já termos o discernimento do bem e do mal, nós conseguimos camuflá-lo de uma maneira bonita. Parece bonito eu ir na escola questionar por que o meu filho tirou nota baixa. Não parece que eu sou uma mãe empenhada? Parece nobre quando eu digo assim, não estamos falando mal, mas eu queria te falar, Neumari, você viu o negócio da Neumari? Eu só estou pensando, estou refletindo aqui o que ela fez. Eu acho que não cabe numa casa espírita. Você acha que cabe numa casa espírita? Aí a gente vai falando, mas não estamos falando mal. Então vê, porque eu já sei que eu não posso chegar e falar, porque a Neumari isso, a Neumari aquilo que eu sei que é feio. Aí eu faço de um jeito ardiloso, bem bonito, fico com a sensação que eu sou uma alma nobre. Vocês acham que eu estou pegando pesado com vocês? Não. Por favor, né? Aí a gente está na tal da transição. Aí, meu Deus do céu, olha a descrição de Manuel Filomeno de Miranda.
os espíritos que vieram de Orion, de Alcione, aqueles espíritos altos, e aí tem uma conferência que eles fazem dizendo, olha, a Terra é um mundo muito inferior, vocês desculpa a baixaria que vocês vão passar, mas Jesus não vai esquecer de vocês, está lá, uma conferência lindíssima no Transição Planetária, e a gente acha que vai se transformar em Alcione. Não. A classificação nos mundos de provas e nos mundos de regeneração, que é onde a gente está trabalhando para ver se vai, nos mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Isso, como não fala quase nada, eu fui buscar no item 18 para quebrar a perna de vocês. O espírito do mal não perdeu completamente o seu reinado. Ou seja, o espírito do mal na regeneração ainda reina, mas não atua tão desgovernadamente como atua na Terra. Ele ainda estará presente, mas não nessa forma como estamos vendo na política, na guerra, com a miséria declarada, sem alternativas e com tantas discrepâncias sociais, problemas na área da sexualidade, transtornos mentais de todas as ordens. Mas não é porque não viveremos estes excessos que o mal não estará presente, porque o mal só deixará de estar presente nos mundos felizes, deixará de predominar, A classificação é mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Sobrepuja quer dizer que está acima, que é mais, mas não quer dizer exclusivo. Apenas nos mundos celestes, a habitação dos espíritos depurados é que exclusivamente reina o bem. Então, nesta escala, a grande transição planetária é a passagem de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração, de um mal atuando tão desgovernadamente para atuar um pouco menos desgovernado, mas ainda estará presente. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença se o mal está presente? É porque quando eu não tenho consciência deste mal que habita dentro de mim, ele atua desgovernadamente. E quando eu tenho consciência, eu posso mantê-lo sob controle. Eu tenho desejo de pular no pescoço do fulano e dar um soco na cara dele. Mas daí eu digo, isso não cabe agora. Eu tenho desejo de fazer sexo com fulano ou com beltrano, o corpo responde fisiologicamente, mas isso não me cabe agora. Os impulsos, eles ainda estarão presentes, da agressividade, da sexualidade, de todas as ordens. Mas por termos mais contato e entendimento destes impulsos dentro de nós poderemos mantê-los um pouco mais sob controle. E isso é o que caracteriza os mundos de regeneração. Mas lá mesmo, Allan Kardec diz, não avançar é regredir. E o espírito que titubear no vencimento das provas retorna para os mundos de provas e expiações. Então, só quem já ganhou o bilhetinho, alguns já ganharam o bilhetinho da regeneração aqui? Ninguém desse grupo aqui ainda ganhou o bilhetinho? O passe para regeneração? Ninguém? Não devia de ter falado. Lá na nossa casa espírita, alguns já ganharam o passezinho para regeneração. É brincadeira. Porque daí fala isso, o pessoal vai querer ir lá na nossa casa espírita para ver se vai ganhar o tiquezinho. O pessoal que está assistindo vai mandar e-mail, Marlon, como que é esse tiquezinho aí da regeneração? É brincadeira, não tem tiquezinho da regeneração, tá? E para concluir, eu sou muito palhaço, né? Tem gente que acha isso um absurdo dentro de uma casa espírita. Mas eu não acho que a doutrina espírita tenha que ser sisuda. Nós precisamos ter comprometimento, né? Mas não sisudo, sério, né? Para complementar esse raciocínio, Allan Kardec, também na Gênesis, só que no item 5, um pouquinho antes, ele nos diz assim: já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. É um texto lindíssimo, que deixa muito claro que não é que a gente não precise mais estudar, não é isso.
É claro que a gente precisa estudar, mas o estudo tem contemplado apenas a dimensão do raciocínio, o estado mental, e não atingido os nossos sentimentos. E nós usamos até do conhecimento para maltratar as pessoas. E aí o nosso amigo chega falido na casa espírita, sofrido, choroso, e a gente diz, coloca um sorriso no rosto, você não é espírita? E aí nós estamos enfiando uma faca naquela alma que já está sofrida, porque ficamos apenas no raciocínio, apenas no racional, vamos nos tornando cruéis, usamos da doutrina para crucificar as pessoas, simbolicamente falando. Kardec diz que já aprendemos muito a desenvolver a inteligência. A gente sabe que usando um recurso visual vai favorecer o aprendizado de vocês. Que fazendo algumas pausas frente a ideias chaves, isso vai favorecer a absorção do conhecimento, que vocês lendo o texto com antecedência vai favorecer tudo isso, o desenvolvimento intelectual. Mas se eu der para vocês um texto, depois de vocês terem passado por uma grande dor, se eu der um texto dizendo, você tem que perdoar, perdoar é necessário, e você ficar o mês inteiro lendo, você tem que perdoar, perdoar é necessário, vai terminar o mês e você vai ter perdoado? Não. Você é uma pessoa orgulhosa. Alguém aqui é orgulhoso? Levanta o braço para eu ver os orgulhosos. O resto não sabe que é orgulhoso. Estamos em 2 grupos aqui, hein? E isso inclui vocês lá do fundo. 2 grupos. Os que sabem que são orgulhosos e os que ainda não sabem que são orgulhosos. Fiz a brincadeira e esqueci o que eu ia falar. Do orgulho. Então eu identifico que sou uma pessoa orgulhosa. O que faço daí com orgulho? Coloco uma máscara de humilde, falo um pouco mais baixo, com a cabeça tortinha, dizendo meu irmão, minha irmã. Tipo Chico Xavier. E aí isso me torna uma pessoa humilde? Não torna. Eu sou egoísta. E aí eu digo, bom, mas tem que fazer a caridade. E aí eu vou lá no meu guarda-roupa, pego as roupas velhas. Uma alma penada, certa vez na nossa casa, tirou os botões das camisas, os cadarços e as palmilhas, os tênis e sapatos e levou para doação. Ela achava que estava fazendo a caridade. Nós colocamos as roupas num saco de lixo, porque são raríssimas as pessoas que têm coragem de dar mesmo a blusa sendo bonita, porque ela pode usar outras e estabelecer um número e quando entra uma sai outra, mas está tão bonita porque só dá se tiver velha e acabada. E aí eu sou egoísta e eu deixo de ser egoísta porque eu vou no meu guarda-roupa e tiro as roupas velhas e levo para o centro espírita. Eu deixo de ser egoísta porque eu contribuo com a cesta básica, contribuo com mensalidade, ainda que é uma mixaria, né? Dá para fazer uma parte aqui, né? Os evangélicos dão 10% do salário. A gente diz, meu Deus, como que eles constroem essas igrejas enormes? Mas se os espíritas dessem 10% do salário, esse centro espírita aqui virava uma quadra inteira. Todo mês 10%, né? Tinha um tempo que eu dava R$50 no centro espírita. E a minha diarista dava 100 para a igreja dela. Falei, meu Deus do céu, acho que tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a rever, porque eu achava que eu estava ajudando o centro espírita, porque a média lá era 10, 20, né? A média era 15, então entre 10 e 20, e eu achava que dando 50, estava abafando no centro espírita. E a minha diarista dava R$100. Detalhe que o dinheiro na igreja que ela dá, muito desse dinheiro vai para a manutenção da vida do pastor, para o carro, para a roupa dele, para algumas coisas dele. Mas todo o dinheiro que a gente colocar no centro espírita, talvez seja um dos pouquíssimos lugares que a gente tem certeza que vai ser revertido 100% para o centro espírita. E mesmo que você dê 20% do teu salário para o centro espírita, que eu duvido que você tenha coragem de dar, mas mesmo que você desse 20%, deixaria de ser egoísta? Porque daí a gente está dando, mas vai esperar que quando desencarnar, Jesus reconheça que a gente deu os 20%. E aí tem hospital psiquiátrico para espírita no plano espiritual, segundo Manuel Flamengo de Miranda.
E a gente acha que é ala exclusiva porque a gente é melhor. Eu digo que não. É porque se colocar a gente na mesma ala que evangélico e católico, a gente vai tumultuar, porque a gente vai dizer, mas eu era médium, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eles não vão saber o que é, vão achar que a gente realmente era melhor, e aí vai gerar um tumulto, aí eles vão pôr uma ala única para espíritas. Olha que coisa vergonhosa, uma ala psiquiátrica para espíritas no plano espiritual. Com todo o conhecimento que a doutrina nos ofereceu, nós precisarmos de uma ala psiquiátrica, é porque nós não entendemos ainda a proposta da doutrina, ou ela ficou apenas na nossa mente, não tomou o nosso coração, não mudou as nossas atitudes. E o problema é que a gente ainda não sabe como fazer isso. Eu posso ter decorado o Evangelho, isso não me garante 1/10 da vivência do Evangelho. Nós ainda não sabemos como transpor do intelecto para a prática. Não sabemos como todo este entendimento se transforma em atitudes. O que você faz com uma criança raivosa? Você bate nela? Você ofende? Ela engole aquela raiva, mas ela deixou de ser raivosa? Não deixou. O que você faz com a sua vaidade? Muitos de nós somos vaidosos. E o que faz para deixar de ser vaidoso? Ciumento. Quantos sofrem por causa do ciúme, da inveja? E a gente não sabe ainda como fazer. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele dirá assim: os novos horizontes que o Espiritismo abrem fazem ver as coisas de maneira diferente. Sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade, forçosamente deverá levar a luz sobre a séria questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Um dia, compreender-se-á que este ramo da educação, ou seja, a educação moral, ela tem seus princípios, tem suas regras, como a educação intelectual em uma palavra que é uma verdadeira ciência. Um dia, talvez se imporá a toda mãe de família a obrigação de possuir estes conhecimentos, como se impõe ao advogado a de conhecer o direito. Olha que convite maravilhoso. Um dia compreender-se-á o ramo da educação moral, de como burilar a alma, de como lidar com os nossos vícios morais, mas ainda não sabemos. Sabemos desenvolver a intelectualidade, mas não sabemos ainda trabalhar a moralidade. E é óbvio que o estudo das emoções, o estudo dos sentimentos, ele começa a ser um caminho neste sentido, nos dando alguns passos, algumas alternativas para sairmos do intelecto e conseguirmos trabalhar os nossos sentimentos. Mas não temos a pretensão de, ao final deste estudo, dizer para vocês que oferecemos os princípios e regras de uma educação moral. Não temos, mas temos a certeza de que se vocês estudarem, se analisarem, refletirem sobre o que nós vamos apresentar ao longo deste ano, nós temos certeza de que todos vocês terão compreendido um tanto do processo de educação moral. Temos duas questões lá atrás. Nós vamos estudando isso. Nós vamos pegar cada uma destas emoções e nós vamos discutir como que a gente sai do entendimento da emoção e vive-a de maneira equilibrada. Por isso que eu estou dizendo que se vocês se permitirem, ao final deste estudo com todas as emoções que nós vamos trabalhar, vocês vão ter uma noção da educação moral e daí vão conseguir compreender um discurso puramente intelectual de um discurso puramente moral. Vocês vão conseguir ouvir uma palestra, não para ficar julgando as pessoas, pelo amor de Deus, não é esse o nosso objetivo, mas vocês vão ouvir uma palestra e dizer, esta palestra foi puramente intelectual. Essa palestra não falou ao coração das pessoas. Essa palestra não falou das dores e de como lidar com estas dores.
Quando alguém vive uma mágoa, por exemplo, não precisa de muita inteligência para dizer você tem que perdoar. Mas precisa entender princípios e regras da conduta moral para saber como ajudar esta pessoa. E isso não é privilégio de psicólogo, gente. Vocês vão ver que a doutrina espírita nos dá todos esses caminhos. Não é privilégio de psicólogos. É claro que estudando a área da psicologia, não enquanto formação profissional, mas estudando, lendo os livros, nós vamos entender, porque a psicologia é a ciência da alma. A psicologia ela está preocupada em mostrar como vamos fazer este caminho, como eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas raivas. Então ela nos oferece alguns caminhos, mas a doutrina espírita, aliada à psicologia, chega muito mais longe. Então nós temos um verdadeiro tesouro. Quando Joana de Ângeles nos ofereceu a série psicológica, e hoje estabelecida entre 16 livros, nós temos ali uma grande preciosidade que as pessoas não conseguiram ainda apreender, porque ali existe o direcionamento de como lidar com a nossa vida moral. Queria fazer... parece até um preconceito, né? Tipo, a mãe que se vire, né? E o pai não precisa, porque o pai trabalha e põe o dinheiro em casa, né? Mas vamos contextualizar aquela época, né? Isso é em 1864. Então, quando ele coloca mãe de família, eu vejo ali ele se referindo à pessoa que se preocupa com a educação dos filhos, né?